Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Gálatas 5:13. Tema da semana: Liberdade em Cristo. Olá, amigo da Novo Tempo, está começando o programa Lições da Bíblia. Você é muito bem-vindo sempre aqui ao nosso programa, que procura discutir a Palavra de Deus com amigos convidados, tentando tornar relevante grandes conteúdos da Bíblia para a sua vida, para a minha vida. E você que acompanha aqui o nosso programa já sabe que nesta temporada, nós já estamos quase no final dessa temporada, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas. Uma carta importantíssima de Paulo que trouxe rumos importantes para o cristianismo, na compreensão da teologia da salvação, na doutrina da salvação, algo que realmente mudou a história, especialmente quando Martinho Lutero se aprofundou no estudo desta carta e tornou-se o grande reformador protestante Martinho Lutero. Eu já disse isso em outros momentos aqui do programa, mas sempre é bom a gente relembrar que um dos objetivos do programa Lições da Bíblia, em estar estudando a carta de Paulo aos Gálatas, é que neste segundo semestre de 2017, nós estamos comemorando os 500 anos da Reforma Protestante. Uma marca fantástica, por isso estamos estudando o livro de Gálatas, que é um marco especial na compreensão da graça, da salvação, da justificação pela fé, e também em seguida ao estudo de Gálatas, que vem a próxima temporada aí, nós vamos estudar o livro de Romanos, também um livro fantástico que fala muito sobre a justificação pela fé, livro do mesmo autor da Palavra de Deus, o apóstolo Paulo. Tenho certeza que esse segundo semestre de 2017 vai fazer a gente crescer muito na compreensão de todas essas coisas. Nesta semana, aqui no programa, nós recebemos dois amigos que vêm representar a região noroeste do Brasil, norte e noroeste, vamos dizer assim, os amigos pastores Gilmar Zan. Tudo bom, pastor? Tudo bem, pastor. Você é muito bem-vindo aqui ao programa mais uma vez. Obrigado. Já é uma pessoa conhecida aqui dos nossos telespectadores do programa Lições da Bíblia e é uma alegria recebê-lo. O pastor Gilmar Zan, ele é o pastor líder geral, que nós chamamos de presidente, aquele líder geral da Igreja Adventista, para uma região administrativa da Igreja Adventista aqui no Brasil, chamada de União Noroeste Brasileira. Ela fica com sede em Manaus, né, pastor? Sim. Envolve ali outros estados, né? Ali compreende os estados do Amazonas, né, Roraima, Acre e Rondônia. São 4 estados. Na realidade, Amazonas é o maior estado da federação, né? E na realidade esse é o maior território nosso, né? E também abriga a maior parte do número de membros da Igreja Adventista naquela geografia ali. Hoje, naquela geografia, a Igreja Adventista conta com quantos membros por ali? Nós temos lá 160 mil membros no território da União Noroeste Brasileira, abrigados em mais de 1.600 templos, né, em todo o território. Que maravilha! É uma região muito bonita. Eu aproveito para mandar um grande abraço aqui para todos os amigos telespectadores, que eu sei, tem muita gente que acompanha Novo Tempo lá. Vai o nosso abraço, viu? A todos vocês aí que nos acompanham nessa oportunidade, estudando juntos aqui, refletindo, né, sobre esse tema tão importante. É um privilégio, viu, pastor, estar aqui com você nesse momento. Uma alegria muito grande, viu? Uma alegria muito grande saber que a gente pode contar com vocês aí. Junto com o pastor Gilmar Zan, nós temos o pastor Tiago Ferreira, que também trabalha no mesmo escritório da Igreja Adventista, lá da União Noroeste. Prazer recebê-lo, pastor Tiago. Você é a primeira vez que está vindo ao programa, né? Uma alegria recebê-lo aqui. Um prazer também, pastor Lanza, nossos amigos telespectadores. É uma alegria poder estar aqui na companhia do pastor Gilmar, de vocês, para participar pela primeira vez desse programa, que é uma grande bênção para a nossa igreja aqui no Brasil. O pastor Tiago trabalha nesse mesmo escritório, como eu disse, em várias áreas, né? Então, ele é responsável pela área missionária da Igreja Adventista nessa região,
pelo estudo das lições da Bíblia, que nós chamamos a lição da escola sabatina, muito importante. É também evangelista. E quem mais, pastor? Que eu estou vendo que você é a metade das funções lá. Faltou alguma coisa aqui? Ação Solidária Adventista também, pastor. Que é essa parte mais social da igreja. Exato. Muito importante. Olha, Veja o rapaz está sobrecarregado. Né? Numa geografia tão extensa, significa que ele tem que viajar muito. Né? Ainda bem que é jovem, tem bastante energia. Né, Olha, valeu, pastor Tiago, você é muito bem-vindo. Tenho certeza que nós teremos um gostoso estudo aqui hoje. Amém. E vamos fazer uma oração para a gente começar? Pastor Gilmar, você pode orar para a gente, por favor? Maravilhoso Deus, nós te agradecemos imensamente pelo alto privilégio que temos de podermos nos ater um pouco diante de um tema tão importante, o qual vamos estudar agora, da lição que nos vem do livro de Gálatas, apresentando para nós a grande liberdade em Cristo Jesus. Nós somos gratos por isso e rogamos a tua bênção com todos os telespectadores, também as famílias, pessoas que estão nesse momento também nos assistindo e acompanhando esse momento de reflexão. Que a tua bênção repouse sobre nós, pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos o privilégio de aqui no programa ter um manual de estudos que é mundial. Todos os países do mundo têm acesso a este conteúdo especial. E o autor do nosso manual, pastor Carl Kozer, que é professor de teologia no Walla Walla College, nos Estados Unidos, ele tem uma palavra especial sobre em que ele estava pensando no tema dessa semana, liberdade em Cristo. Vamos ouvir. Em Gálatas capítulo 5, verso 13, Paulo diz: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Aqui Paulo nos diz que a chave para encontrar o elemento doutrinário, a virtude da vida cristã, é como tratamos os outros. Às vezes as pessoas dizem: o amor é tão fácil, vamos falar sobre as coisas difíceis, sobre obedecer aos mandamentos, sobre estilo de vida e de alimentação. Amor é muito simples, vamos falar sobre tópicos mais avançados. Mas Paulo nos diz que, se essa é a nossa mentalidade, nós perdemos o grande ponto do Evangelho. O que Cristo nos fala é sobre uma vida de amor, pois o amor é o que preenche tudo o que a lei requer de nós, tanto o amor a Deus quanto ao próximo. Transformar nossa experiência cristã em simples lista de coisas a fazer ou não fazer simplifica muito a natureza da mudança que Deus deseja que aconteça em nossa vida. Porque é a forma que nos relacionamos com os outros que começa a exemplificar Cristo em nossa vida, em como tratamos as pessoas. Então, o amor se torna para Paulo a doutrina cardinal da vida cristã. As pessoas podem nos frustrar muitas vezes por não agir tão rápido quanto esperamos, por não dizer as coisas do jeito certo, e por isso nos tornamos impacientes e grosseiros em respostas. Mas Paulo diz que a lei central para o cristão é mostrar o amor de Deus aos outros, ao ser paciente, bondoso, amoroso e perdoador. Se essa não é a qualidade que nos define como cristãos, iremos uns contra os outros, como cachorros que se mordem e se devoram, e acabaremos destruindo a verdade do Evangelho com a forma com que vivemos a vida. Se não podemos amar os outros, Paulo diz que há algo defeituoso em nossa experiência com o amor de Deus. Como ele diz em Romanos, no capítulo 5, Deus derrama seu amor em nosso coração através do Espírito Santo. E somos chamados não a ser um reservatório desse amor, mas um canal, que esse amor deve passar por nós e depois atingir a outros. Paulo diz que esse é o sinal de uma experiência de fé genuína com Jesus Cristo. Deixo você com uma pergunta. O amor de Cristo está se manifestando em sua vida? Está esse amor se manifestando na forma como você trata os outros? Pela graça de Deus, espero que sua resposta seja sim. E vamos direto para o nosso estudo, então. Liberdade em Cristo, como nós já falamos e ouvimos do autor do nosso manual. Pastor Gilmar, na verdade, Cristo veio para nos libertar, né? De todo esse jugo do pecado. Quando Paulo
ele fala sobre a liberdade em Cristo, e ele está ali insistindo com os nossos irmãos lá da Galácia, o que realmente ele tinha em mente, na sua opinião? Pois é, na realidade, quando ele está falando de liberdade, né, é porque muitas das vezes as pessoas, embora sendo livres, né, em Cristo, mas não vivem a liberdade em si, né, estão presos a uma série de coisas. E nesse contexto aqui, né, principalmente, ele está falando aqui da circuncisão, né, do rito da circuncisão, o aspecto de que a pessoa que era circuncidada, ele tinha que guardar, cumprir toda a lei, mas por imposição, e muitos faziam isso de maneira como uma imposição, eles faziam isso porque haviam se circuncidado. Então, o que ele vem dizendo? Ele vem dizendo o seguinte: olha, vocês precisam ser livres. Cristo vos libertou desse peso, desse jugo. Né? Então, você deve obedecer à lei, né? Mas não como um peso, como uma alegria, como um privilégio, movidos pelo amor. Então, por isso, ele fala da liberdade, né? Chamados para a liberdade. E é bonito que ele dá ênfase, de maneira muito ostensiva, ele dá ênfase a isso, porque parece que estava havendo assim como que uma distração, né? As pessoas livres em Cristo, Jesus deu a vida, morreu, libertou, mas estavam ali vivendo, né, opressos, ou fazendo como uma imposição. E não é esse o sentido verdadeiro, né? Exatamente. Da liberdade em Cristo Jesus. Né? Eu fico até pensando, pastor Gilmar e pastor Tiago, como a tradição da religião judaica atrapalhou muitos cristãos ali conversos que tinham vindo do judaísmo, né? Porque às vezes na nossa confissão religiosa, e você que está em casa tem a sua confissão, nós temos a nossa, estamos aqui unidos no poder de Cristo estudando a Bíblia, às vezes nós temos boas tradições, excelentes tradições cristãs, mas algumas tradições nos tornam escravos, né? Eu acho que isso pode ter acontecido com aqueles recém-conversos cristãos aí que tinham vindo do judaísmo, né? É interessante notar, pastor Lanza e pastor Gilmar também, que a liberdade é o tema central da Epístola de Gálatas, né? E Paulo, por exemplo, o nosso guia de estudos menciona, Paulo ele menciona 28 vezes a palavra liberdade na Epístola de Gálatas, né? A palavra ou seus cognatos, né? Então a gente percebe que esse era foi um tema central para Paulo. E ele nos mostra que essa liberdade é fruto daquilo que Cristo fez por nós. Não é algo que nós conquistamos por nós mesmos. Pela nossa capacidade ou bondade. Exato. É algo que Cristo conquistou em nosso favor, para nosso favor, na cruz do Calvário, né? Então, essa liberdade que foi alcançada por Cristo, Paulo até menciona, né? Que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, nós precisamos desfrutar, como foi mencionado aqui pelo pastor Gilmar. Aliás, muitas vezes a gente fica preso, né? Sim. Às tradições, coisas que às vezes atrapalham a gente desfrutar plenamente dessa liberdade que Cristo nos oferece. Aliás, é até um trocadilho interessante, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Quer dizer, parece um trocadilho óbvio, mas não é. Verdade. Não é? Porque às vezes a gente pensa que está livre, mas tem prazer em viver subjugado. Eu me lembro uma vez de num sítio de um amigo, tinha ali um animal que vivia preso, né? Um boi ali que puxava um carro de boi, e ele vivia preso. Só que um dia ele estava solto e estava do lado da carroça, do carro ali, não conseguia sair do lado daquela carroça, né? E esse meu amigo me disse assim, falou, ele está tão acostumado a viver preso nessa carroça, que a gente tira a corda dele e ele continua perto, porque ele acha que ele está preso ainda, né? Acho que, de certa forma, alguns cristãos da época, eles se sentiam ainda aprisionados, não conseguiam se livrar daquele peso, daquele ranço que eles carregavam, né? E é importante aqui a gente notar que ele está apresentando esse tema, né, para que pudesse, porque havia uma situação perigosa em tudo isso. Cristo nos libertou e tal, é verdade, o sacrifício, mas havia uma situação perigosa. E ele, então, ele apresenta dois perigos, o legalismo e o liberalismo, né? Então,
a libertinagem, né? Na verdade, a libertinagem. Então, ele vem apresentando esse tema e falando do perigo, né? Porque, na realidade, o legalismo é aquilo que nós já falamos anteriormente. Ele impõe, a pessoa impõe... Cristo libertou, Cristo o salvou, mas ele vive aquilo como ele não desfruta, né, das bênçãos. E nós vimos das tradições que foram criadas, inclusive com relação ao sábado e outras coisas. Então, o legalismo, ele impunha, né? Então, havia um perigo. Ele falou, olha, Cristo vos libertou e tal, né? E aí a palavra de Deus diz, Cristo vos libertou, verdadeiramente sereis livres, né? Temos que ser livres disso. E o perigo também era a libertinagem, né? Porque às vezes a pessoa, porque Cristo não me libertou, então eu sou salvo em Jesus, então não tem problema, aí eu faço isso, faço aquilo, contrariando às vezes até os mandamentos de Deus, entendeu? Então Paulo parece que ele vem trazendo o equilíbrio, né? Da liberdade, do verdadeiro sentido da liberdade. Isso é muito importante, né? Porque a liberdade também precisa ser compreendida, né? Já eu quero dedicar um momento maior sobre essa parte da liberdade versus libertinagem, porque às vezes a gente se confunde muito com a tal da graça barata, né? É verdade. Que eu não preciso ter a minha responsabilidade diante de Deus. Agora, se Cristo nos libertou, né, pastor Tiago, e nos deu uma carta de liberdade, de alforria, a gente pode viver livres, por que será que a gente, como ser humano, ainda gosta de tentar mostrar para Deus que a gente é bonzinho, que merece alguma coisa? O que será que está por trás dessa natureza humana tão falha que a gente tem? Na verdade, eu creio que nós, seres humanos, nós queremos fazer algo para merecermos, né, algo, né? É difícil entender que é de graça, né? É difícil entender que a salvação é de graça, porque tudo a gente paga, né? Tudo geralmente na vida a gente paga para receber. Exatamente. Né? Então, o ser humano já tem isso. E quando a gente vai para a teologia da salvação, apresentada por Paulo, isso não é possível, né? Nós somos salvos gratuitamente por aquilo que Jesus fez, realizou na cruz por nós. De graça para a gente, mas um pesado preço para Jesus. Para Cristo, né? E aí eu me pergunto, né? Do que Cristo me libertou? Eu acho que essa é uma pergunta, pastor Lanza, que é muito importante a gente trabalhar, porque do que Cristo nos libertou? A liberdade que Paulo fala, que menciona, não é uma liberdade política, não é uma liberdade econômica, não diz respeito à liberdade de expressão, mas a liberdade que Paulo aqui apresenta é uma liberdade diferente de todas essas liberdades que a gente vê no mundo social, político, econômico, né? Paulo está falando, por exemplo, da liberdade que nós alcançamos da condenação da lei. Nós somos libertos do domínio do pecado, nós somos libertos do poder do maligno, da morte eterna, e foi mencionado pelo pastor Gilmar aqui, nós somos libertados também do legalismo, ou da libertinagem. Então, em Cristo, nós temos um conjunto de fatores assim que nos faz vivermos uma vida plena e feliz. Né? Parece que Paulo aqui, né, pastor Lanza, Tiago, ele está dando um aspecto de comportamento, né? Como nos comportamos. Nós somos livres, mas como eu me comporto diante disso? Às vezes a gente pensa que é livre aqui, mas no nosso procedimento a gente diferente, é um prisioneiro. Né? Às vezes, por exemplo, eu estou lá, eu guardo a lei, estou guardando a lei, mas o que eu faço que deveria ser o resumo da lei, que é o amor, né? Mas não condiz, entendeu? Então eu tô preso ali a um formato de legalismo, a um contexto de legalismo. Eu não vivo o cristianismo. As pessoas que estão ao meu redor, às vezes, não se sentem abençoadas, influenciadas nesse contexto. Né? Perfeito. Então, eu acho que ele dá essa ênfase no comportamento de maneira especial. Né? Muito bom. Amigos, vamos dar uma pausinha aqui, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já já.
E já estamos de volta com o programa Lições da Bíblia dessa semana, hoje conversando aqui com os amigos, os pastores Gilmar Zan e Tiago Ferreira, amigos que vêm representando aqui uma região norte e noroeste do nosso imenso e maravilhoso Brasil. Obrigado pela audiência que a Novo Tempo tem nessa grande região brasileira e pelo carinho que vocês têm demonstrado para com a Novo Tempo também. Eu gosto sempre de oferecer para vocês que estão em casa a oportunidade não apenas de escutar algo sobre a Bíblia, tirando lições da Bíblia, mas também a oportunidade de estudar profundamente a Bíblia. Aliás, a Novo Tempo oferece em todos os programas que ela coloca no ar um curso bíblico. E aqui no programa Lições da Bíblia, nós oferecemos para vocês a série Princípios. Neste estudo, você vai encontrar de forma organizada, sistematizada, a compreensão das doutrinas bíblicas, da vontade de Deus para a sua vida, do plano de Deus para a sua vida e para a sua família. Para você receber esse material gratuitamente em sua casa é muito fácil. Basta você ligar para a gente, 0 operadora 12 21 27 31 21, 0 operadora 12 21 27 31 21. Alguém da nossa equipe vai atender a você. Ligue sempre no horário comercial, por favor, para que a gente tenha sempre alguém disponível para te atender, que vai anotar o seu nome e o endereço para onde vai enviar. Se você preferir online, você pode entrar no blog do programa Lições da Bíblia, novotempo.com/lições da Bíblia, sem o C cedilha, sem o tio, e ali vai ter uma imagem como essa da revista aqui. Você vai clicar em cima da imagem e vai abrir ali um campo para você colocar o seu nome e o seu endereço para onde a gente vai enviar. É uma oportunidade gratuita de você poder estudar a Bíblia e entender melhor o plano de Deus para você e para a sua família, tá certo? Bom, meus amigos, estamos estudando sobre a liberdade em Cristo. Vocês que estão em casa também acompanhando, sabem que podem ter acesso a este material. Em nosso blog novotempo.com/lições da Bíblia tem a informação de como você pode ter acesso. É sempre bom você ter em mãos para a gente ter mais sentido naquilo que estamos conversando. E a gente chega aqui num ponto em que vamos continuar conversando sobre a natureza da liberdade cristã. Qual seria essa natureza da liberdade cristã, pastor Tiago? A liberdade cristã, como apresentada pelo apóstolo Paulo, a liberdade bíblica, né? A gente pode assim chamar, aponta para o seguinte: nós somos redimidos pela graça, nós somos redimidos por Jesus Cristo, por aquilo que Ele fez por nós. Mas essa redenção que nós alcançamos em Cristo não nos impede de vivermos os princípios éticos da lei de Deus. Então, eu sou salvo por Cristo para viver uma nova vida na presença do Senhor, para praticar a vontade de Deus expressa na sua lei. Então, essa é a liberdade bíblica que o apóstolo Paulo ensina. Quando ele fala sobre liberdade, ele não está falando sobre o abandono da lei, mas Paulo, ele está dizendo que nós somos livres da condenação do pecado, nós somos livres da força do mal, do maligno, dos poderes desse mundo, nós somos salvos e livres também dos vícios, mas nós somos salvos para viver uma vida de santidade na presença do Senhor. Então, a liberdade bíblica tem esse equilíbrio, pastor Lanza. Não é só a ênfase na graça, mas também, depois de salvos e redimidos por Cristo, nós somos chamados para viver uma nova vida na presença do Senhor. Isso é bastante interessante, pastor Gilmar, porque existe uma diferença entre guardar a lei e cumprir a lei, né? O cristão, ele cumpre essa lei de Deus com alegria depois que ele encontra a liberdade em Cristo, é assim? Então, nós temos aqui uma frase no nosso guia de estudos, que eu até anotei, muito interessante. Torne-se o que você já é em Cristo. Achei interessante. Torne-se o que você já é em Cristo. Você é livre. E lá em Romanos também, Paulo está dizendo: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. A pessoa liberta em Jesus, mas ele não pode viver permitindo que o pecado continue dominando ele o tempo todo. Por isso, estando em Jesus, né, existe uma vitória diária, né, que é preciso. Para isso tem que haver uma busca diária, né?
uma busca diária. Então, aí cumpre-se o que a palavra diz: se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Né? Porque nós não podemos viver opressos, com medos, com os nossos medos, com os nossos... e tudo isso faz parte do nosso dia a dia, mas isso não pode nos aprisionar, né? Porque existe um encorajamento baseado na fé em Cristo Jesus, que deu sua vida, nos resgatou, nos deu a carta de alforria, né? A liberdade. Nós somos livres em Cristo Jesus. Então, a liberdade é o resultado daquilo que Cristo fez por nós, né? Em nosso lugar, pastor. E é interessante, pastor Gilmar, pastor Lanza, que essa liberdade bíblica, ela se desdobra na nossa experiência de salvação. Porque nós somos salvos, primeiramente, por aquilo que Jesus fez por nós. Nós somos justificados. E na justificação, nós somos libertos da condenação do pecado. A partir do momento que eu aceito Jesus como meu Salvador, eu sou justificado. Eu sou liberto da condenação do pecado, da condenação da lei. E aí entra a outra fase, que é a fase da santificação. Quando o Espírito Santo começa a atuar na minha vida e eu passo agora a ser liberto do poder do pecado. Eu que estava preso nos vícios, nos hábitos que estavam distantes da vontade de Deus. Então, eu começo a receber poder divino para me libertar disso, desse poder do mal, o poder do pecado. E um dia, quando Jesus voltar, nós seremos libertos da presença do pecado. Quando esse corpo mortal, este coração corrupto, vai se revestir de incorruptibilidade e nós seremos transformados e glorificados na presença de Deus. Então, essa libertação, ela se desdobra na experiência da salvação do cristão. E aqui, pastor Lanza, parece que também a ênfase que Paulo vem dando é que fora de Cristo, a vida é uma vida de escravidão. Fora de Cristo, verdadeiramente, nós somos escravos do pecado. Eu achei interessante no nosso guia de estudos, tem aí um parágrafo bastante interessante, que diz assim: fora de Jesus Cristo, a existência humana é caracterizada como escravidão da lei. É verdade. Então, todo aquele que quer cumprir a lei, guardar a lei sem Jesus, ele está fora do plano de Deus, né? Está escravizado. Ele está escravizado. Então, dos elementos do mal que dominam o mundo, do pecado, da carne e do diabo, Deus enviou o seu Filho ao mundo para quebrar o domínio desses senhores de escravos. É verdade. Interessante, todo esse jugo do pecado é chamado de senhores de escravos. Ou seja, aquele que tenta cumprir a lei e guardar a lei, ele é senhor de Satanás, que tenta fazer isso sem Cristo, né? Porque é impossível. Ele se torna um prisioneiro. Por isso entra do mal. o aspecto, né, pastor, o aspecto do comportamento, que o pastor Tiago até mencionou. Nós já fomos assim, meio que trabalhados para pagar, né, para pagar o preço, quase tudo a gente quer. Então, por exemplo, eu vou guardar o sábado, deve ser uma alegria, um privilégio, mas se eu estou fazendo isso no sentido de eu merecer a salvação, então vai ser um peso, né? Não vai ser aquele prazer, aquela alegria, porque eu estou fazendo aquilo ali por merecer, é como se eu estivesse pagando, então, e não é esse o contexto. Eu acho que Paulo, embora quando você lê assim rapidamente, parece haver assim com o aspecto da lei e tal, mas não é nada disso, ele está apenas apresentando o equilíbrio no aspecto do comportamento cristão com relação ao aspecto da guarda dos mandamentos, da lei, né? Agora, pois não, pastor Tiago, você quer falar? Agora, esse aspecto é muito interessante, porque geralmente nós seres humanos, nós gostamos de ir para os extremos, né? Ou a gente é 8, ou a gente é 80. É isso mesmo. E o diabo quer manter a gente ali, né? Exato, nos extremos. E Paulo está, no livro de Gálatas, nos ensinando que nós precisamos ter um equilíbrio. Não é o legalismo, nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos, mas nós também não podemos ir para a libertinagem ou a licenciosidade, né? Achar que agora Cristo já fez tudo por mim, então eu não preciso organizar a minha vida de acordo com os princípios éticos da palavra de Deus. Então,
nós precisamos tentar encontrar um equilíbrio aí. Porque né? do contrário, entre o legalismo e a libertinagem, que é a liberdade Agora, bíblica quais cristã. são, pastor? Desculpe cortar, pastor. Zan, quais são os perigos extremos que o legalismo pode levar a gente? Isso é muito importante, que às vezes alguns amigos estão em casa e às vezes condenam alguns cristãos por serem legalistas, por tentarem cumprir a lei, e há outros que condenam os demais porque são libertinos na fé. Então, quais são os perigos do legalismo para um cristão? Eu acho que Paulo aqui, ele chama atenção, ele é incisivo, ele usa até a sua autoridade apostólica. Ele apresenta pelo menos 3 perigos assim, muito notórios aqui. Um deles é o perigo, né, de sermos obrigados, né, guardar a lei por o aspecto de obrigação, né, cumprir a lei. Então, quer dizer, que nós já até falamos aqui, esse é um perigo. Né? Então, quer dizer, fazer algo por merecer, obrigado, tem que fazer, senão... Então, o que basicamente estava vinculado ali ao aspecto da ligação através da circuncisão. Entendeu? Então, nesse ponto, muitos estavam indo por esse caminho. Ele alerta sobre esse perigo. O outro perigo também é que isso levaria a pessoa a se separar de Cristo, porque ele está fazendo algo por merecer, como justificação pelas obras. Eu estou fazendo, então, tipo assim, alienado, começa a se separar de Cristo. Então, não é Cristo. Entendeu? Então, tem que cuidar com isso, porque eu posso estar tão focado em buscar fazer as coisas para merecer a salvação, e Cristo... Porque se eu for fazer isso por mim, eu jamais vou conseguir. Agora, eu não sei lá na região de vocês, mas em algumas regiões do Brasil a gente encontra pessoas achando que isso é possível, né? Porque eu vou ser bem certinho, eu vou ser perfeito, eu vou alcançar os méritos pela minha perfeição. Vocês também encontram gente por lá que pensam meio desequilibradamente assim, pastor Tiago? Esse é um risco, o risco do perfeccionismo, né? A pessoa imaginar que ainda nessa vida ela poderá obter total livramento da natureza pecaminosa existente em nós, né? Então, esse é um perigo. E, geralmente, as pessoas que caem no perfeccionismo, que são legalistas, elas acabam se tornando pessoas hipócritas. Elas olham e observam o que os outros fazem para esconder os seus próprios erros. Esse é um grande risco do legalismo, a hipocrisia. Então, a pessoa ela se torna também muito voltada à crítica, né, à condenação do outro. Eu acho que... E não olha para si mesmo, né, vendo a sua condição, que é lamentável também, porque todos nós somos falhos, pecadores. A Bíblia até menciona que enganoso é o coração do ser humano, quem o conhecerá? Só a graça de Cristo realmente para transformar. E a pessoa se torna, pastor, intolerante para com o comportamento de outros, porque ele estabelece nele próprio um padrão de perfeição. Então, se fizer diferente dele, então essa pessoa está, como se diz, desqualificada, ele repreende, ele critica. Então, isso é horrível. E isso dentro de um ambiente cristão, uma igreja, imagina. É terrível, né? Desune, cria inimizades. E não tem absolutamente nada de teológico, de doutrinário nisso, né? A pessoa se torna intolerante também, exato, né, pastor? Com os erros dos outros, sendo que todos nós também temos as nossas falhas e carecemos da misericórdia, da graça do nosso Deus. Então, por isso, pastor, eu acho assim, o livro de Gálatas é fantástico. E no terceiro ponto também que eu acho que ele apresenta ali é o aspecto do significado da pessoa salvar-se por si mesma, né? Removeu, então, o aspecto da cruz, o centro. Então, eu não posso tirar essa mensagem central da cruz, que Cristo deu a sua vida por mim, para me libertar. Eu jamais poderia, porque a carta, né, de libertação, de euforia que Cristo está me dando, é algo que eu não mereço. Eu jamais posso comprar essa liberdade. Eu jamais vou poder fazer isso. Não posso comprar, não posso exigir. Eu só aceito. Exatamente. Então, é a graça está nisso aí. Então, quando a pessoa adota essa postura, ele está excluindo, né? Então, existem esses 3 perigos que nós mencionamos aqui. E esse é o apelo de Paulo. Por isso, ele usa a sua autoridade apostólica. Eu estou imaginando ele agora dentro da igreja,
onde havia pessoas desvirtuando o propósito dos ensinamentos bíblicos, indo por outra direção, enfatizando o legalismo. Eu vejo Paulo aqui combatendo isso. E a forma como ele fala, parece que ele está sendo duro. Não, prestem atenção, ouça o que eu estou falando para vocês. Ou seja, ele queria fazer um destaque sobre isso, né? O perigo do legalismo dentro do cristianismo já naqueles primeiros dias, não é, pastor Tiago? Com certeza. O legalismo traz um prejuízo muito grande para a igreja. Eu penso assim que as pessoas também que têm essa tendência do legalismo, elas passam a ser orgulhosas, e o orgulho, a gente sabe, foi o primeiro dos pecados lá no céu que levou Lúcifer a se rebelar contra Deus. Então nós precisamos sempre ter uma postura muito humilde em relação à nossa condição e sermos também tolerantes com as falhas alheias. Porque nós precisamos... Porque Cristo é tolerante com a gente, Exato, nós precisamos amar o pecador. É claro, nós somos intolerantes ao pecado, à prática pecaminosa, mas nós precisamos ser tolerantes com o pecador, porque Cristo, como o senhor mencionou, foi tolerante também conosco. Graças a Deus por isso. Tem sido tolerante. Tem sido, até o fim da nossa vida, ele será, é a promessa, né? É isso aí, amigos, nós vamos para mais um intervalo, já já nós voltamos para a gente fechar no último bloco o tema dessa semana, não saia daí. E já estamos aqui de volta com o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia. Que bom saber que você continua com a gente, entendendo, procurando entender os temas relacionados ao livro de Gálatas, especialmente relacionados à salvação, à justificação pela fé, à graça e não ao legalismo. Temos que dizer não sempre ao legalismo, que ele não nos leva a nada, a não ser a morte. Agora, amigos, agora sim, nesse momento, eu queria que a gente trabalhasse um pouco mais a visão, a diferença, e de forma mais esmiuçada, entre liberdade e libertinagem. Ou seja, queremos a liberdade e não a libertinagem. Como é que a gente pode entender os conceitos de Paulo aqui, de Gálatas 5, verso 13, quando ele fala claramente ali sobre essas questões, pastor Gilmar? Pastor, aqui Gálatas, Paulo falando, eu vejo aqui ele falando, ele dando uma ênfase muito especial no aspecto do comportamento cristão. O comportamento cristão. Porque aqui entra o aspecto do equilíbrio do cristão, né? Liberdade, sim. Vamos até fazendo. Liberdade, sim. Libertinagem, não. Então, Paulo, ele entra forte nesse aspecto, onde ele dá também para nós a ênfase na importância do amor, né? Na ênfase do amor. Porque a liberdade que eu tenho em Cristo Jesus, ela abre esse leque para mim, de viver a essência do cristianismo, né? Em amar o próximo, amar meu semelhante. A liberdade... Só a liberdade promove isso? De você amar o seu semelhante, como Cristo nos amou? Eu acho assim que, se nós olharmos atos, existem muitas pessoas que praticam atos, né, de amor, têm atitudes de amor. E às vezes você olha, ele até não se professa um cristão, né? Mas ele tem muitos atos de amor. Mas nós olhamos aqui dentro desse princípio o aspecto da compaixão, aquilo que se espelhou, que Cristo fez. Então o cristão, aquele que está muito próximo de Cristo, ele vai agir da forma como Jesus agiu, com compaixão, estendendo a mão para as pessoas, né? Ao passo que o aspecto da libertinagem, ela está relacionada ao comportamento que dá vazão às tendências da carne. Entendeu? Então, há um perigo, porque às vezes pelo fato de eu ser livre em Cristo Jesus, eu me valho disso,
e eu então agora, não, Cristo me salvou, então eu vou agora relaxar o processo. Ah, mas é assim, eu vou fazer isso aqui, diz que o padrão ético cristão da lei diz que eu não deveria fazer isso, mas Cristo me salvou. Eu estou então, livre. Eu vou lá. Então, o permissivismo, nós às vezes permitimos muitas coisas e nós começamos a ter práticas no nosso dia a dia que não condiz com a vida do cristão. Essa seria a base, pastor Tiago, para aquilo que às vezes a gente comenta da graça barata, a pessoa confundir a liberdade com a libertinagem. Como é que a gente pode entender o que seria a graça barata nesse sentido? Essa é uma preocupação de Paulo, né? Porque o discurso dele, como nós mencionamos aqui, foi muito incisivo contra o legalismo que estava ali presente na igreja de Gálatas, né? Dos Gálatas. Então, a gente percebe que ele foi muito incisivo em falar sobre a liberdade em Cristo, ele foi muito incisivo em falar sobre justificação pela fé, sobre a graça de Cristo, mas ele teve uma preocupação, Paulo, que é o nosso verso para memorizar, Gálatas 5, verso 13, quando ele diz assim, olha, cuidado para que vocês não confundam essa liberdade e transformem essa liberdade em libertinagem. Cuidado. Né? Ele não usa esses termos, mas é esse o sentido que Paulo ele está querendo dar. Então, nós não podemos, e nós podemos cair nesse risco de pensar assim, eu sou livre em Cristo, eu vou ceder um pouquinho ao pecado aqui. Eu vou dar vazão aqui a uma tendência que eu tenho. Cristo me perdoa. Ele é amor. Ele é amor, né? Deus é amor. Eu não preciso me sacrificar tanto. Eu sou livre em Jesus. Então, Paulo ele corrige isso dizendo que nós precisamos ter um certo cuidado. Nós não podemos permitir assim que o pecado, em nutrir o pecado, em acariciar o pecado do nosso coração, mesmo que seja um pouquinho, porque esse pouquinho pode resultar em um desastre na nossa vida. Por isso que a libertinagem aqui, esse equilíbrio, né, que Paulo apresenta, ele é muito importante. E quando eu vivo de uma maneira libertina, eu estou recusando o sacrifício de Cristo por mim. Exato. Né? Porque Cristo não morreu para colocar os seus filhos, os cristãos e a humanidade numa situação pior do que a carnal que já vivia. Se eu vivo do jeito que eu quero, longe do sacrifício de Cristo, seria como se eu estivesse rejeitando o sacrifício do meu Senhor, não é? É verdade. Tem muitas pessoas que às vezes adotam um comportamento em que rechaçam a lei, entendeu? Então eles olham e ignoram também o aspecto da lei. Olha, a lei e tal, não, mas Cristo morreu por mim, então eu vou viver assim. Ele entra nesse processo, né? Então, na realidade, a liberdade não é para a nossa autonomia própria. Não é para a nossa autonomia própria. Então, onde eu às vezes justifico as coisas para eu praticar, eu alimento os desejos da carne, os sentimentos carnais, entendeu? Não é para a autonomia própria, mas é para que eu possa, essa liberdade, para que eu possa, com compaixão, amor, olhar para o meu próximo, transigir, ir a ele, né? E aí esse prazer cristão de falar de Cristo, né? de representar Cristo nos atos, na atitude, não de forma imposta, mas porque a graça me alcançou, eu sou tão grato pelo que Cristo fez, então para mim isso vai ser algo prazeroso e feliz, observando os mandamentos, ajudando o próximo, né? Porque, na realidade, se a gente olha o escopo dos mandamentos de Deus, onde Paulo está dizendo, o resumo é o amor mesmo, Exato. A Deus e ao próximo. Exatamente. Entendeu? É esse o resumo. Quer dizer, Deus conseguiu resumir todo um padrão ético para a humanidade em 10 pontos. Jesus veio como obediente, sob a lei, nascido de mulher, como diz Paulo, e ele cumpriu a lei, e ele ainda resumiu em dois polos de assuntos básicos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo, ao meu semelhante, como a mim mesmo. Isso é cumprir a lei, não é? Então, pastor Lanza, e aí entra o aspecto, pastor Tiago, do aspecto da verdadeira liberdade. Porque se eu, então, me achego a Cristo, recebo a graça, eu aceito esse sacrifício, essa graça maravilhosa em mim, então eu vou ser liberto de muitas coisas. Por exemplo, muitos vivem assim com aquele medo, mas lê lá e tal, que no final vai ver o fogo do inferno, e tal, a pessoa fica naquele medo. Não, gente, o fogo, e a Bíblia quando fala do inferno e do fogo lá, está falando que é para o diabo e seus anjos, não é para mim, não é para vocês. Você aceitou a graça em Cristo Jesus,
descanse, fique tranquilo. E o fogo vai ser para os libertinos também, para os libertinos, né? Né? E aí entra lá uma relação, né? Daqueles que vão ser queimados lá, mas porque rejeitaram o sacrifício de Cristo. A graça. Quem vive na libertinagem rejeita o sacrifício de Cristo. É interessante esse ponto, né? Que Jesus, ele veio, e essa é a missão de Cristo quando ele veio a esse mundo, primeiramente nos salvar da nossa condição pecaminosa, por sua morte na cruz, a sua morte substitutiva, né? Ali na cruz. Mas Cristo, ele veio também para nos mostrar um modelo ético de como viver. Então, Jesus, ele foi o nosso Salvador, nosso substituto, mas ele também é o nosso exemplo. E essa é a missão de Deus, restaurar na humanidade a sua condição que o ser humano tinha quando saiu das mãos do Criador. Então, a libertinagem, ela contraria isso. Né? Você continua vivendo nas suas antigas tendências, hábitos, vícios, e esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é restaurar de maneira progressiva, através da atuação do Espírito Santo na nossa vida, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com o grande modelo. E esse grande modelo não sou eu, não é o pastor Lanza, não é o pastor Gilmar, porque nós também estamos em busca desse modelo que é Cristo Jesus. E esse modelo que cumpriu a lei, que obedeceu até o final, também pede para a gente ser obediente. O apóstolo João fala, né? Jesus citando, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Não é o guardar para ser salvo, não é o guardar para ter mérito, mas é um guardar como entendendo como resultado do que Jesus fez na minha vida. Porque não dá para entender uma pessoa que diz ser salva em Jesus e o resultado é a libertinagem. Isso aconteceu com Satanás no céu. Ele se tornou um libertino, porque ele desobedeceu, um desobediente, quis ser igual a Deus, um egoísta, um orgulhoso, e ele tenta passar essas características para a gente, com a nossa natureza pecaminosa, né? E aí, pastor, tem um ponto, porque o cristão que adota essa postura de libertinagem, né, esses atos de libertinagem, de alguma maneira acaba sendo um obstáculo para muitos que estão observando, estão lendo e às vezes buscam referenciais cristãos dentro do meio cristão, e aí vê um indivíduo que não é coerente com aquilo que a palavra de Deus ensina, e isso acaba afastando, impedindo de que pessoas venham, aceitem o Evangelho, aceitem a mensagem, né? Se torna um obstáculo. Então, estamos falando aí para os nossos telespectadores que estão acompanhando e que, na realidade, às vezes vivem muito isso dentro do próprio corpo de cristãos. Exatamente. E nós devemos, com muita humildade, com muita paciência, com muito carinho, lidar, né? Muitos aí são líderes, né? Estão conduzindo aí líderes da escola sabatina, anciãos de igreja e pastores mesmo. Nós lidamos no dia a dia com esse problema que Paulo enfrenta. Exato. É um problema que nós lidamos como igreja, mas é um cuidado que nós devemos ter como pessoas, como cristãos que somos, né? Exato. E viver movidos pelo amor. Agora, pastor Tiago, a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá Deus. Cumprir a lei faz parte desse processo da santificação após a gente receber a salvação? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Com certeza. A santificação envolve exatamente a restauração da imagem de Deus no ser humano. E a imagem de Deus, ou o caráter de Deus, é expresso mais claramente na sua lei. Então, você viver de acordo com a lei de Deus, você está andando ou está vivenciando o processo da santificação. Não guardar a lei no sentido de merecer a salvação, como já foi mencionado, mas cumprir a lei, como Jesus ele exemplificou na sua vida, cumprir a lei para que como uma experiência de vida. Como né? resultado do que Jesus exatamente. fez, né? Resultado daquilo que Jesus ele fez por nós. Então, isso precisa ficar claro assim, né? A lei, ela tem esse papel de nos conduzir a Cristo e também tem o papel de restaurar a imagem de Deus na nossa... Tem uma frase aqui no nosso manual de estudos, eu queria que o pastor Gilmar fechasse com esse comentário, para a gente poder fechar o nosso estudo, que diz assim, que a pessoa que cumpre a lei, como resultado da salvação que Jesus já fez na vida dela, ela cumpre a lei, ela se torna obediente e fundamentada em Jesus.
Então é possível ser obediente à lei de Deus, fundamentado em Jesus e não nas obras humanas, pastor? É lógico. A palavra de Deus diz que a lei é santa, justa e boa. E Jesus diz, não penseis que eu vim revogar a lei, eu vim cumprir. E Jesus, ao nós olharmos para o exemplo prático, de vida prática de Jesus, ele viveu a essência da lei, a pura essência da lei, na sua vida pessoal, na sua prática, no seu relacionamento familiar, comportamental. Então nós temos o referencial, de Cristo como nosso exemplo, nosso modelo, aquele que nos estendeu a graça e a salvação, de como nós podemos ser coerentes em viver, em procedermos na obediência à lei, e principalmente que nos leva ao amor, que é essa graça maravilhosa. Essa é a liberdade em Cristo, para a gente obedecer a Cristo, né? Amém. Amigos, terminamos aqui o programa de hoje. Eu gostaria que vocês colocassem cada um aí, bem rapidamente, por causa do nosso tempo, qual é, na visão de vocês, o ponto principal do estudo dessa semana? Eu queria começar com o pastor Tiago. Eu resumiria em uma palavra, pastor Lanza e pastor Gilmar, a liberdade do cristão, em uma frase melhor dizendo, a liberdade do cristão não é uma licença para pecar, mas uma oportunidade para servir. Que maravilha. Então, quando nós somos libertos por Cristo, nós não é uma licença que Deus está nos dando para pecarmos, mas para viver de qualquer jeito. É uma oportunidade para servirmos as pessoas, vivendo os princípios da lei de Deus, servindo o nosso próximo. Maravilha. Pastor Tiago, obrigado, pela sua participação, pela sua vinda ao programa. Que Deus abençoe muito a você, o seu trabalho. E a semana que vem a gente se encontra aqui de novo. Obrigado, se Deus quiser, pastor. Tá bom? Pastor Gilmar, também o seu resumo para a gente fechar o programa. Eu daria uma forte ênfase ao amor, apresentado aqui na lição. Nunca faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você. E faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse com você também. Essa é conhecida como a lei áurea, A lei áurea. do Evangelho. E eu vejo Paulo aqui trabalhando muito fortemente isso aí, de maneira muito equilibrada, no relacionamento cristão. Fica aí o apelo, de que todos nós possamos perseguir esse princípio do amor. Então, usar a liberdade para servir e usar esse serviço por amor. Por amor. Ok, está resumido aqui Resumo a geral. nossa lição dessa semana aqui no programa Lições da Bíblia. Amém. Meus amigos, muito obrigado. Obrigado, pastor Gilmar, por ter estado Foi um com a prazer, gente também. pastor. Penso que os amigos em casa gostaram da nossa conversa e essa conversa nos fez crescer rumo ao plano de Deus, de que temos que entender a liberdade em Jesus, a liberdade em Cristo. Temos uma vida bem feliz. Amém. É isso que Deus deseja para a gente, Uma Certamente. vida feliz para mim, para nós, para vocês em casa. A gente tem que ter felicidade verdadeira, que é Jesus em nossa vida, obedecê-lo, andar com Ele, fazer as obras que Ele praticou, porque assim Deus nos recompensará sempre com o perdão e a salvação. Obrigado pela sua audiência sempre. A gente se vê aqui no programa da próxima semana.